E hoje nós falamos com uma pessoa super interessante. Imaginem só a expertise de um médico que trabalha áreas fundamentais na área da saúde. Eu estou falando do Dr. Sérgio Berti, que está ao meu lado e vai explicar para a gente o que é essa área tão importante da medicina. Berti, conta para a gente o que vem a ser o cateterismo cardíaco e a angioplastia coronária. Qual que é a importância dela e onde a gente deve imaginar, quando a gente deve imaginar a gente fazer uma revisão nessa área? O que o médico pode orientar quem pensa em ter uma vida melhor, com mais qualidade de vida? Bom, é uma pergunta aí que envolve bastante coisa, desde da prevenção da doença, que leva as pessoas, os pacientes, a precisarem de um cateterismo e do tratamento que seria a angioplastia coronária. Se a gente começar pela prevenção, a gente tem que analisar o seguinte: existem fatores genéticos que fazem a gente desenvolver algumas doenças, né? Como eu digo, a gente nasce com um defeito de fábrica. Em algum momento da vida, a gente vai ter um problema, e esse problema tem muita relação com antecedentes também familiares, né? Então vamos dizer assim, uma pessoa que tem um antecedente na família de um pai ou mãe, geralmente pai, sexo masculino, jovem, que teve um infarto com menos aí de 50 anos, 55. Então, essa pessoa, ela tem que se cuidar mais do que uma pessoa que não tem ninguém na família que teve infarto. Obviamente que existem alguns fatores relacionados a também essa herança genética, que são os cuidados com o seu estilo de vida, como cigarro, né? É o principal deles. Eu digo que é o fator de risco mais importante para a doença coronária, não só doença coronária, mas doença vascular cerebral também. O risco de AVC e o risco de infarto são maiores nessa população, né? Então, assim, o estilo de vida que envolve atividade física, boa alimentação, manter um peso bom, né? Não precisa também exagerar, mas a pessoa precisa ter algum cuidado com o seu corpo. E isso evita várias doenças, evita diabetes, evita hipertensão. E essas doenças também favorecem a deposição de gordura nas artérias, não só no coração, mas no cérebro também, nas áreas das artérias que irrigam o cérebro. Então, assim, começa pelo estilo de vida, e esses cuidados, eles são essenciais para evitar ou retardar o aparecimento da doença no futuro. E aí o que chega? O paciente, esses pacientes, eles muitas vezes procuram o cardiologista por conta de até para fazer um check-up, ou até por conta de algum sintoma de dor no peito, que é o mais comum, né? O paciente a pessoa vai fazer uma caminhada e sente um aperto no peito, uma queimação no peito, e aí ela às vezes procura o cardiologista, o médico, para saber o que é que está causando isso. E obviamente que já existe aí na ideia das pessoas que pode ser algum problema cardíaco. E aí o médico, o que ele faz? Ele faz alguns exames para fazer o diagnóstico, ou afastar o que é mais grave, que é a obstrução das artérias coronárias. E esses exames mais comuns, o que se pede de rotina, é um teste ergométrico, onde a pessoa faz um teste de esforço para simular o esforço que ela está fazendo, que causou o sintoma, faz um teste de esforço e, junto com esse teste, é feito um monitoramento do traçado dos batimentos cardíacos. Ali é que se detecta se tem uma suspeita, se tem uma possibilidade de ter alguma obstrução nas artérias coronárias. Esse é o exame mais comum, existem outros. Às vezes um próprio eletrocardiograma, às vezes tem pessoas que não têm dor com esforço, tem dor em repouso, e isso é bem mais grave. O risco é muito alto de ter um infarto. Por isso que eu sempre até comento com os pacientes: teve dor em repouso, com essa característica que às vezes ele já teve e tal, procura o pronto-socorro. Nem tenta marcar a consulta. Às vezes é mais rápido você ser atendido e muitas vezes precisa ser internado.
Então, assim, a dor no peito, ela é um diagnóstico, é um sintoma, né? Que pode levar a um diagnóstico muito importante, que é a obstrução das artérias coronárias, que pode levar ao infarto. Uma dor passageira não é porque ela passou que ela não pode voltar. A angina é uma dor passageira. Ela dá 5, 10 minutos, ela desaparece sozinha. Só que se ela persistir por mais aí de meia hora, significa que a artéria está totalmente entupida e que a pessoa está tendo um infarto. Então, a primeira coisa a se fazer é procurar o pronto-socorro. Isso é essencial. Aí o que acontece? O médico que atende esse paciente, ele encaminha para a gente, que trabalha nessa área de cardiologia intervencionista, fazer um exame mais preciso, que é o cateterismo cardíaco. Aí o cateterismo, ele é o exame hoje realmente que tira realmente a dúvida, né, se tem alguma obstrução importante ou não. E aí, tendo feito esse exame, a gente pode optar por alguns tipos de tratamento, e dentre eles é a angioplastia coronária com implante de stent, né? Hoje a gente implanta uma prótese que dá sustentação para o vaso, espreme aquela gordura ali que está obstruindo o vaso, né, para voltar o diâmetro, o calibre normal dele, do vaso. Antigamente, até esse stent, ele não tinha ele é um metal, ele é um corpo estranho. Então, assim, existia uma reação muito grande daqueles pacientes, em alguns pacientes, não todos. Vamos pôr aí em torno aí de 30%, 20%, 30% das pessoas tinham uma certa rejeição ao implante desse stent, desse metal, tá? É como se fosse um queloide. Tem gente que se corta, forma uma cicatriz bonitinha que nem aparece. E tem gente que se corta e forma aquela cicatriz feia, exagerada. Não quem tem a queloide vai ter maior risco, não é isso. Mas é mais ou menos isso. Você tem um corpo estranho, a gente implanta isso na artéria e o organismo ele reage com uma cicatrização exagerada naquele local onde está o stent. E isso volta a entupir a artéria. 20 a 30% das pessoas, principalmente os diabéticos, tinham uma reação bem intensa, né? Uma reação ao stent. Aí o que surgiu? Isso, aliás, surgiu aqui no Brasil. O Dr. Eduardo Souza, em São Paulo, colocou o primeiro stent farmacológico, que é um stent que é o mesmo metal, só que ele tem um revestimento. É como se pegasse aquele... Imagina o stent como se fosse um bob de cabelo. Nem todo mundo sabe o que é, né? Mas a gente sabe. Imagina o stent como sendo um tubinho todo perfurado, né? Você pega ele e mergulha numa cola com remédio, tá? Então, assim, e obviamente aquele remédio vai ficar grudado naquele tubinho, no stent. Então, assim, o primeiro stent farmacológico implantado no mundo foi aqui no Brasil, em São Paulo, no Dante Pazzanese. Aliás, que eu tive a honra de ser residente e conhecer pessoalmente o Dr. Eduardo nessa época. Então, assim, isso foi uma revolução para o mundo todo e fez com que aqueles pacientes que tinham lá 20%, 30% de chance de voltar a entupir, que tinham essa cicatrização exagerada, o risco caísse para menos que 5%. Então, hoje, só se implanta stent farmacológico. Nós aqui, independente de ser convênio, particular, SUS, o SUS, todos os pacientes são tratados igualmente, e inclusive com stents farmacológicos bons, de qualidade. Porque existem gerações já mais antigas e gerações mais novas, né? Então a gente tem gerações bem novas de stents farmacológicos com ótimos resultados. Então a minha área é essa, né? É atender esses pacientes que o cardiologista atende e encaminha para a gente para fazer um diagnóstico e um tratamento para essas situações. Isso é 90% da cardiologia intervencionista. Existem aí outras áreas que a gente também atua,
que a gente chama de doenças do coração, não das artérias, mas a gente chama de doenças estruturais, tá? Então é comum também, a pessoa nasce com um buraquinho lá no coração. Buraquinho é comum quando no nascimento, mas ele fecha. Com o passar dos anos fecha. Agora tem pacientes que persistem com esse buraquinho. E aí que são doenças congênitas. E aí a gente vai lá e às vezes precisa colocar uma prótese para fechar aquele buraquinho. Antigamente não tinha essa possibilidade, era necessário abrir o peito e o cirurgião ir lá e fechar esse buraco. Hoje em dia a gente consegue fechar esse buraquinho colocando uma prótese e por catéter, sem abrir o peito. Então assim, é um procedimento bem menos invasivo, com alta já no dia seguinte. A recuperação é normal, assim, praticamente a pessoa leva uma vida normal já no primeiro dia, no segundo dia, tá? Agora, além dessas doenças estruturais de congênito, tem as doenças que aparecem em idosos também. Idosos, hoje é muito comum uma doença que chama estenose da válvula aórtica. Existe um estreitamento da válvula principal, não principal, porque todas são importantes, mas vamos dizer assim, a mais importante, que é a válvula de onde sai o sangue, por onde sai o sangue, que vai para o corpo todo. Se tem uma estenose ali, o risco também é muito alto. Até há pouco tempo atrás, o tratamento era exclusivamente cirurgia, troca de válvula. Hoje em dia, já é possível fazer o implante de uma nova válvula sobre aquela válvula que está doente. A gente não tira a válvula, a gente simplesmente esmaga aquela válvula doente, colocando uma outra válvula nova por cima daquela. E isso é feito também por catéter, sem precisar abrir o peito. O Mick Jagger, por exemplo, ele fez esse implante. Chamou a atenção do mundo todo, porque pouco tempo depois ele já estava lá dançando, né, com aquele pique que ele tem, né? Então, assim, existe uma evolução muito grande no tratamento das doenças do coração de forma não cirúrgica, né? Que a gente chama de minimamente invasivas. E a gente tem que estar antenado, tem que estar ligado e procurando sempre fazer o melhor. Inclusive, nós tivemos recente não, mas há uns 2 anos atrás, nós chegamos a fazer o segundo caso no Brasil, aqui em São Carlos, segundo caso no Brasil, em São Carlos, do implante dessa válvula, num paciente que não tinha acesso, não tinha como chegar à válvula por vias normais, porque normalmente é pela virilha, pela artéria da perna, tá? Só que ele tinha a obstrução da aorta que irriga a artéria da perna, então não tinha como passar por aquela obstrução ali. As artérias estavam fechadas aqui embaixo, na região da virilha. Então o que nós fizemos? Nós trouxemos um colega de fora, que isso a gente faz com bastante frequência, quem tem mais experiência a gente procura trazer para que a gente possa ter resultados bons. Nós trouxemos um colega de fora que tinha feito o primeiro caso no Brasil e nós fomos o segundo caso do Brasil. Nós entramos pela veia e não pela artéria e fizemos um furo ligando a veia com a artéria, aqui na região, um pouco para baixo do tórax, ainda na barriga, acima do local da obstrução da artéria, nós fizemos um buraco ali, um furo, e passamos o material da veia para a artéria e subimos até a válvula do coração. Sucesso total, resultado fantástico, e paciente bem, está super bem, e assim, é interessante que foi até o segundo caso no Brasil. Tanto desafio numa pessoa só, né? E tanta competência numa pessoa só. Uma pessoa que tem uma trajetória de vida muito bonita. Aliás, Bert sempre foi uma pessoa ao mesmo tempo carismática, mas ao mesmo tempo competente. Uma pessoa que muitas vezes eu
eu pude estar próximo e conversar com ele sobre diversos assuntos, e sempre um bom papo, hein? Ou é indo lá para os lugares mais frios do planeta, onde ele gosta também de curtir, né? Ele tem aí um lado dele bastante voltado para a área de conhecimento, de vivências, e isso tudo é muito legal. Ele gosta de desafios, isso é muito sério e muito bom para um médico, como que todo momento ele tem lá um novo desafio, né? E ele enfrenta e ele faz. Recentemente, um caso de uma paciente que eu a conheço, bem próximo, ele reverteu um problema seríssimo dela, mas muito sério. E ela está feliz, está com saúde, está tocando a vida. É competência pura. Mas tem os filhos, né? E os filhos deles gostam desse pai que só vendo, né? Que é um paizão que tá lá junto, o pai que brinca, o pai... Realmente, você tem esse dom mesmo de ser pai assim, presente, um pai brincalhão, um pai que parece que eles curtem muito você, pô. Então assim, a gente não tem... Eu procuro dar o máximo que eu posso, participar do máximo possível também da vida deles. E para mim, assim, eu acho que assim, eu tenho que passar para eles o que é importante da vida, né? Não só como eu trabalhando, eu acho que eu sirvo de exemplo também, porque eu acho que eu trabalho bastante, mas também na minha vida também, lá atrás também, minha vida não foi fácil lá no começo. Eu fiz faculdade pública, fiz universidade federal, porque realmente não tinha condição de pagar uma escola particular. E mesmo até durante a faculdade, não foi tão simples assim. No terceiro ano de faculdade, eu tive que procurar uma moradia dentro do hospital, porque eu não tinha nem condição de pagar o lugar para morar, para seguir a faculdade numa república, por exemplo, ou numa pensão que a gente tinha na época. Então, assim, eu fui morar dentro de um hospital e lá eu até dividia o meu quarto, né? Eu dividia com o plantonista. Isso aí foram vários anos, assim. Então, assim, eu acho que a gente tem que dar exemplos para eles e eles têm que procurar fazer a parte deles, que é estudar, né? E fazer, principalmente, serem pessoas honestas, serem pessoas simples, que eu acho que não precisa ter arrogância. Eu acho que a pessoa precisa ser educada, respeitar todos, né, os amigos. E se esforçar, o mínimo que eles têm que fazer é se esforçar para serem alguém na vida, né? Muitas vezes eu peguei o Bert rindo, assim, sabe? Ele tem certas coisas que quando ele ri muito. E tem coisas, é lógico, ele é muito sério. Mas quando ele gosta de rir de uma boa piada, de uma boa prosa, ele é uma pessoa muito simples nesse sentido, né? E muito competente naquilo que faz. Só que ele tem uma trajetória aí e também teve um pai e uma mãe muito presente, né? Fala um pouquinho o nome do teu pai e da tua mãe. Fala um pouco deles em si. Você nasceu onde? Teu pai fazia o quê? Eu nasci em Araraquara, né? Inclusive a vinda para cá foi porque eu comecei a trabalhar lá e eu recebi um convite para montar o serviço aqui. Isso foi em 2001, né? Tem 24 anos, né? Então, assim, meu pai e minha mãe também da cidade, né, de Araraquara. Meu pai é Ettore Berti, minha mãe é Aparecida Marcomini Berti, ambos descendentes de italianos, né? E meu pai tinha um armazém. Eu não sei se não é todo mundo que conhece, né? Mas era conhecido por Secos e Molhados, né? Você tinha lá, vendia bebida e vendia também arroz, a granel, feijão, por quilo, né? Você pegava, pesava, né? Então, assim, tinha ovo, vendia de tudo também. E principalmente na parte de bebida, era um bar que também tinha junto, assim, e vendia pinga. A gente... Essa parte eu trabalhei, eu ajudei muito, porque eu trabalhei direto com meu pai. Eu ia para a escola e voltava da escola e ficava no bar.
Às vezes ele saía para fazer alguma coisa, alguma compra, fazer algum pagamento, eu ficava sozinho. Isso eu comecei com 8 anos. A partir do momento que eu já comecei a fazer ter alguma responsabilidade, foi com 8 anos e aí seguiu até eu praticamente sair para fazer faculdade. E minha mãe vendia roupa, mas vendia roupa dentro de casa. Então, muitos finais de semana a gente saía para fazer compra e em São Paulo, pegava o trem. Ia de trem até o Brás lá e fazia compras e voltava com sacolas aí de roupa para ela vender. Então ela fazia essa parte de venda e meu pai tinha o armazém. Assim ele formou meu irmão engenheiro, mais velho, e o outro irmão acabou sendo bancário, e eu que, assim, bem ali, o raspa do tacho ali, bem lá no final, achei ali um desejo ali de fazer medicina. Conta uma coisa para mim, à medida que você foi para medicina, que você ralou bastante, dormiu no hospital, tal, você se tornou uma pessoa um tanto que experiente, né? A experiência veio de que forma? A especialização, o domínio que você tem, que é uma área muito específica da medicina, veio de que forma na tua vida? Como que ela apareceu? Porque normalmente você poderia ter sido um clínico, né? E você se especializou. Veio justamente por eu ter ido num hospital, era um hospital particular, onde tinha uma equipe de cardiologia muito forte, que eram professores na universidade. E se bem que quando eu fui para o hospital, eu fui até auxiliar ortopedia. Então eu tinha que contribuir com o que eu estava recebendo. Eu tinha alimentação e tinha moradia, mas eu tinha que dar alguma contribuição. Então assim, eu fui auxiliar em cirurgias de ortopedia. Já na primeira eu passei mal. Eu falei, não, isso aqui não é para mim. Não é. Aí depois eu comecei a ter uma solicitação da equipe de cardiologia de lá, e aí eu comecei a entrar nesse meio da cardiologia. Então eu chegava até a avaliar alguns pacientes para eles, fazia uma avaliação simples, passava o que eu tinha observado e eles me orientavam no que eu tinha que fazer. Muitas vezes eu ficava lá de sobreaviso para eles, caso chegasse algum paciente deles, eu atendia, ligava, eles me orientavam como que eu tinha que proceder, e aos poucos eu fui entrando na cardiologia. E aí foi realmente que eu senti a vontade, que me despertou mesmo, realmente o desejo de fazer cardiologia. Eu fiz a minha especialização lá de clínica geral, em Uberaba, né, na Federal. E depois disso eu fui para São Paulo e fiz minha especialização em cardiologia no Dante Pazzanese, no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. Lá, fazendo cardiologia, eu realmente vi que a área de hemodinâmica era uma área que me interessava, que é essa área de cardiologia intervencionista, de cateterismo, angioplastia. Essa realmente foi minha paixão, que eu encontrei lá fazendo a especialidade. E esse hospital, realmente ele é muito forte nessa área. Ele é destaque não só no Brasil, mas internacionalmente. E então isso aí realmente me trouxe assim um desejo, uma vontade muito grande, porque eu vi pessoas lá, profissionais fantásticos, e aprendi demais com eles. Assim, isso para mim, vamos dizer assim, foi uma vantagem e me facilitou bastante depois, né, seguir essa carreira. O que você imagina, Bert? O que pode ser um futuro de um médico dedicado, que teve que batalhar muito para chegar onde chegou e ter a competência também através de muito estudo, muito trabalho, muita dedicação? O que vem à mente de um médico que gosta de desafios, mas também pensa um pouco além, né?
está sempre assim inovando, sempre pensando. O que é o futuro para você? O que você espera do futuro? É complicado, né? O futuro, eu penso no meu futuro, mas também penso no futuro dos filhos e penso no futuro da medicina. Então, assim, eu também não gostaria de ficar trabalhando como eu trabalho, né? Eu acho que reduzir essa carga de trabalho é interessante, é importante, e a gente tem que focar na saúde. Eu acho que associar trabalho com lazer é essencial, isso para a saúde da gente. Obviamente que eu tenho os filhos ainda que estão numa fase ainda que dependem de mim, então por enquanto eu preciso me manter bem para poder cuidar deles até um momento onde eles já não vão precisar mais de mim. Então eu acho que isso, em relação ao futuro, eu vejo que logo eu posso tirar um pouco o pé do acelerador. Agora, eu tento fazer com que a minha área de trabalho se desenvolva e que ela seja aplicada depois, posteriormente, porque a gente não é eterno. Então, vão vir pessoas no nosso lugar, né? E, obviamente, que os nossos entes queridos também vão estar por aí, vão estar até precisando. Se exaurir de trabalhar pensando nos filhos, porque o amor aos filhos ele retrata e externa de maneira bem clara quando ele se coloca falando dessa forma. Gostei demais dessa entrevista. Eu tive a felicidade de entrevistar Dr. Sérgio Berti. Meu nome é Kleber Chicrala e a gente vai se ver no próximo programa. Até lá!